E eu então escolhi o tema oratória para a gente desenvolver aqui. E serão várias aulas, porque esse tema eu não pretendo esgotar todo o conteúdo de um tema tão vasto, um tema tão rico, em 2 ou 3 lives de 30, 40 minutos. É impossível. Mas por que exatamente oratória? Eu falei no último vídeo, e vocês podem constatar lá, quem quiser. É até legal, esse é o vídeo número 1. Isso é uma sequência, era uma sequência de vídeos. Então, por exemplo, se você foi convidado para dar um treinamento, um seminário, uma palestra, você tem que apresentar o seu trabalho de conclusão de curso, a sua tese de mestrado, de doutorado, seja do que for, você está muito nervoso com isso, você pode simplesmente revisar todos os vídeos, as videoaulas que serão colocadas aqui. E o que acontece é... Aí, Márcio, bom dia, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Você pode olhar aula por aula, fazer suas anotações. Eu ainda não tenho condição de postar os vídeos, de postar os slides de PowerPoint que eu tenho aqui comigo. Mas eu posso mandar para você, você deixa aí, escreve aí um recado, deixa o seu e-mail e eu posso mandar para você, se você se interessar em ter todos os slides do PowerPoint para você estudar, fazer um acompanhamento. Se você pretende dar um curso de oratório, você pode usar também, não tem problema. Apenas coloque de onde você tirou, que foi do canal Som da Fala, Raí Cardoso, palestrante, orador, treinador de pessoas. Muito bem, mas eu falava com vocês, por que foi escolhido o tema oratória? E aí eu falei no vídeo anterior que Isócrates, um orador grego, ele costumava dizer que se todas as suas habilidades fossem retiradas, mas ele pudesse escolher manter apenas uma dessas habilidades, ele escolheria manter o dom da fala, da oratória, porque com esse dom ele conquistaria todos os outros dons. Né? Então a oratória ela vai ser utilizada para liderança, para vendas, para relacionamento pessoal. Né? Estou com um tablet sendo reiniciado aqui, daqui a pouco eu vou desligar ele. Tem um mini estúdio caseiro montado aqui, depois eu mostro para vocês. E também eu falava que eu não posso colocar as figuras em edição e tal, porque eu não tenho um estúdio para fazer isso. Mas a ideia do canal Som da Fala é isso, é fazer edições profissionais, à medida em que eu for falando, passando os slides para vocês. Muito bem, mas por que nós vamos começar com a oratória? Então foi falado no último vídeo, que a gente aprofundaria hoje, nesse vídeo aqui. Deixa eu baixar o volume aqui, deixa eu desligar esse camaradinho aqui, que ele está perturbando a gente. E aí eu coloquei uma pergunta da outra vez. Quantas vezes você foi convidado para uma palestra ou um seminário e simplesmente saiu decepcionado, não é? Porque acabou achando maçante, monótono? Por que isso aconteceu? Né? Ou até você tinha um grande interesse pelo tema, mas não conseguia permanecer conectado ao orador, por mais que algumas palavras ou por mais do que alguns poucos instantes. O que foi que aconteceu? Às vezes você pagou por esse seminário, você pagou caro, você pagou passagem de avião, de hotel, viajou para uma outra cidade e voltou, e as pessoas foram perguntar: e aí, como é que foi aquele seminário? Como é que foi aquela palestra? Aí você fala: poderia ter sido melhor. O que aconteceu? Por que aconteceu que você voltou tão frustrado desse evento? Por que normalmente, grande parte das vezes, as pessoas se referem a seminários, a treinamentos como algo maçante, chato? Por quê? Exatamente porque falta o ingrediente preparação. Isso requer profissionalismo. Aliás, tudo o que vale a pena na vida, o que vale a pena ser feito, tem que ser antecedido de preparação. Tudo, absolutamente tudo. Uma boa comida, uma boa execução de violão, não é? Um voo, não é? As pessoas que me acompanham aqui já sabem, eu sou piloto. Um voo requer muita preparação de toda uma equipe, O piloto está só na ponta, mas é toda uma equipe. Né? Tem ali os tripulantes, a equipe de tripulantes, eles estão na ponta, mas por trás disso tem todo um background de pessoas de solo, dos aeroportos,
da engenharia, da manutenção, das vendas, do marketing, da imagem da empresa, da companhia, do treinamento, enfim, preparação. Preparação é o nome do jogo para tudo o que você vai fazer na sua vida e que você quer deixar a sua marca. E com oratória não é diferente. A oratória é um tema que envolve psicologia, filosofia. Os antigos oradores eram filósofos, antes de tudo. Eram pessoas muito estudiosas. A história de oradores gregos que se isolavam em cavernas, depois eu vou trazer o nome desse pessoal todo para vocês, e eles ficavam assim meses nas cavernas, treinando apenas a voz, sozinhos, retirados, colocavam pedrinhas na boca e ficavam falando com pedras na boca para poder treinar a parte motora da voz, da califasia, para ter uma boa dicção, tudo isso para contribuir. Veja o valor que essas pessoas davam ao dom da fala, ao dom da retórica, não é isso? De estruturar o pensamento, de expressar corretamente. E vejam que a voz, a parte sonora, né, da oratória, é apenas um dos ingredientes, mas faz parte, como a gestual, a movimentação, a modulação da voz, não é? A movimentação em palco, com o desenvolvimento das coisas, o uso do microfone, o uso de recursos como data show, retroprojetor nem se usa mais, aqueles passadores de slides antigos, né? Hoje são os data shows com os programas de apresentação como PowerPoint. Um apresentador profissional tem que saber lidar com essas coisas. Muito bem, então nós vamos começar com esse curso de oratória básica, né, e depois nós vamos avançando com técnicas mais aprimoradas. É isso que faz com que você possa encantar suas plateias. Tenha essas plateias, 5 pessoas, 100 pessoas, 500 pessoas, isso é indiferente. Porque é exatamente isso que você quer encantar a sua plateia, seja lá qual seja o tema que você vai apresentar. Então nós vamos começar respondendo a pergunta anterior. Eu estou usando aqui os meus slides aqui, estou dando uma lida neles para poder estruturar, organizar a minha fala para vocês. Por que você deve ter saído decepcionado de algum evento? Não é isso? Que você tenha ido? Então a resposta, porque você estava diante de um orador que não era um profissional. Às vezes ele era um médico, era um profissional na área dele, mas ele não era um orador profissional, ele não deu valor a isso, não deu importância, não enxerga a importância, não deu valor porque não enxerga a importância, acha simplesmente que a titularidade, não é, os títulos, as habilitações profissionais são suficientes para fazer dele alguém que é um bom transmissor daquele conhecimento. E isso é muito longe da verdade, não é? Então é simples assim, a pessoa certamente era um profissional da área dele, era um médico, um técnico de informática, um técnico de comunicações, de TI, não é isso? Mas não faltava preparo para estar no palco, para utilizar microfone, para estar num púlpito, para se dirigir às pessoas. Faltava o devido treinamento. E o segredo para ser um bom orador é a preparação total, constante e a paixão pela arte de encantar as pessoas. Então, nós vamos começar a falar basicamente, já que isso é uma introdução básica, as partes do discurso. Não é? Você pode depois rever essa aula. E, de novo, se você me mandar um e-mail, eu posso te mandar esses slides para você poder estudar. Então, o discurso ele tem 3 partes, tá? Divididas classicamente em introdução, que é o prólogo, o desenvolvimento, que é o logos, não é? E a conclusão, que é o epílogo. Então você tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essas são as partes do discurso. E um orador profissional, ele se atém a essas 3 partes de uma forma clássica, estudada, profissional, de forma que ele vai passeando entre essas 3 partes e quando ele vê, ele construiu uma peça retórica, uma peça oratória de uma forma artesanal e que ficou um trabalho perfeito no final, com começo, meio, fim e conexões entre essas 3 partes. Isso requer muita prática e muito interesse pelo tema. Então, a introdução ela tem uma finalidade. A introdução, você deve escrever a introdução à parte. Você deve escrever essa introdução à parte. Ela deve ter no máximo de 2 a 3 minutos.
E é uma porção totalmente artesanal, você fabrica ela, com finalidades que eu vou explicar agora, e separa ela e treina em separado. É assim, para a introdução e para o encerramento. Lembra que o discurso tem 3 partes, a introdução, o desenvolvimento e o encerramento. Então, a introdução tem finalidades: cumprimentar a plateia, é isso que é. Cumprimentar a plateia, agradecer pelo convite, citar o nome da empresa ou pessoa que te convidou para ministrar o evento, o nome da universidade, o nome da escola, o nome do patrocinador, agradecer essas pessoas, né? E chamar a atenção do seu público. Não é isso? Simplesmente um boa noite, às vezes, é o suficiente para começar. Boa noite e espera as pessoas responderem. Porque normalmente quando você vai se dirigir a uma plateia, você fala boa noite e as pessoas respondem seguindo. Então se você fala boa noite, eu vim aqui, então você está falando boa noite, eu vim aqui para fazer, a pessoa está falando boa noite de volta. Então você fala boa noite, aquilo simplesmente vai indicar para as pessoas que você vai começar a falar. Então espera elas devolverem boa noite. É um prazer estar aqui, é uma honra ter sido convidado para esse evento. Eu queria agradecer à instituição tal, ou ao professor fulano de tal, ou ao doutor fulano de tal, ou ao senhor fulano, à senhora cicrana, e agradece essas pessoas. Cria expectativas positivas sobre a sua apresentação. Para isso também que serve a introdução. Criar expectativas positivas. Você vai resumir brevemente sobre o que você vai falar. Apresentar o tema que será tratado, o título da apresentação. Hoje nós vamos falar do sul, do norte, do leste, vamos falar das regiões do Brasil. Nós vamos falar das regiões brasileiras hoje no nosso seminário. Então você já citou e lá está um slide se você quiser. Se você não quiser, nem precisa. Se você não quiser slide, se você tiver um bom domínio de palco, nem de slide nenhum você precisa. Mas as pessoas gostam muito disso. Nós vamos falar disso num outro vídeo, porque os recursos que você usa em uma apresentação, como microfone, vídeos e tudo isso, nós vamos falar em outra apresentação aqui. Tá? Criar ou estabelecer um vínculo com a plateia. Nesse momento você cria um vínculo com a plateia, o boa noite, o agradecimento, a sua posição de modéstia, passando nas suas palavras de que você se sente honrado em estar naquele momento, em que você está presente com vontade de estar ali. Isso é estabelecer um vínculo com a plateia através desse tipo de comportamento, desse tipo de postura. As pessoas querem alguém no palco, ouvir alguém que esteja ali querendo estar ali. Isso é estabelecer vínculo, e as pessoas então vão ceder os ouvidos dela para a sua apresentação. E é tudo o que um orador, o que um apresentador, um treinador, um palestrante, um ministrador de workshops, é o que ele mais quer, é a atenção das suas pessoas, do seu público. Se isso não é verdade, vejamos, você começou a fazer a sua apresentação, já está no desenvolvimento e começa a tocar um celular. Você sabe que aquilo significa falta de atenção. E aquilo certamente te desagrada, porque você quer a atenção das pessoas, você se dedicou e você se preparou. Então, estabeleça vínculo com a plateia por causa disso, porque você quer a atenção das pessoas, não é? E também nós falaremos em outros vídeos sobre esses detalhes, como lidar com o celular. É a coisa mais fácil. Você fala, olha gente, você deixa o seu celular legal, tira do bolso. Estou com o meu celular aqui, eu vou desligar o meu celular aqui. Eu queria que, se for possível, você faça o mesmo também. A não ser que você esteja recebendo uma ligação urgente, esteja para receber algo de um parente que seja realmente urgente, mantenha no modo vibratório. E se você vai receber, por favor, você pode se retirar e depois retornar. Haja dessa forma e você vai estar entendendo, dizendo para as pessoas, olha, eu estou aqui com atenção a vocês. Façam o mesmo também. Vamos fazer aqui uma via de mão dupla, que fique bom para mim e para vocês. Acerta logo já do início com um slide, se for o caso. Essa parte do celular, porque é muito chato você no meio de uma palestra e alguém simplesmente tocar o celular. Pior ainda se for o seu celular que vai tocar. Aí você terá sido um péssimo exemplo, né? Muito bem, o que não fazer na introdução? Pedir desculpas. Olha, eu queria pedir desculpas porque eu não me preparei para estar aqui. Ah, é? Você não se preparou? O que você está fazendo aí? Inclusive eu paguei para ouvir alguém que não se preparou, ou não paguei, mas eu investi o meu tempo. A empresa pediu para eu acordar cedo
para vir aqui assistir você falar, você está dizendo que você não se preparou, que você não é a pessoa mais adequada para estar aí, então você não deveria estar aí. Então prepare, só aceite o convite para falar em público se você tiver tempo de se preparar, se não, não aceite o convite, é melhor não aceitar. Outra coisa que não deve ser feito, tentar fazer piadas, ser engraçado logo de cara. Olha, se você não é o Jô Soares, não tenta ser engraçado, não tenta fazer gracinha logo de cara. Sabe? É a pior forma, pior ainda é aqueles que para ser engraçado começam a contar piadas inconvenientes, sabe? De sacanagem, falar palavras de baixo calão em público, não é? A não ser que seja uma plateia genuinamente masculina e que você conheça, tipo, você vai falar para o teu grupo militar, da tua turma do exército, da marinha, sei lá eu. Mas se tiver senhoras, tiver moças ali, você pode perder a sua plateia, você pode perder o seu público por um pequeno deslize. Então, deixa o bom humor, nós vamos falar de aplicação de humor também, tá? Tem um capítulo só para isso, mas não comece com isso, não comece, não arrisque, ok? Aqueles que falam assim, boa noite, aí o pessoal, só 2, 3 falam, né, numa plateia de 100, boa noite. Aí o cara vai e fala assim, tá fraco, de novo, boa noite. Esse é o chato. Esse é o chato. Não faça isso. Apenas fale boa noite, espere as pessoas responderem. E com o tempo, relaxando, as pessoas vão se envolvendo, se engajando à medida que você for merecendo. O público é exigente. Você vai merecendo, eles vão se engajando. Não tente engajar o público logo de início. Deixa eles se engajarem naturalmente. É uma conversa, é como numa conversa, as pessoas vão se soltando aos poucos, não é? E aí o cara vai e fala assim, boa noite, está fraco, até parece que vocês não tomaram café hoje, né? Que engraçadinho, né? Muito importante, a introdução deve ter no máximo 2 minutos, no máximo 2 minutos. E não use a introdução para desenvolver o tema. Tem gente que começa a falar a introdução, ele já começa a falar tanto durante a introdução, que ele começa a contar todo o filme do que vai ser o desenvolvimento. Aí quando ele veio, ele já está no meio da palestra, está na introdução ainda, e quando ele olha, passa o primeiro slide de desenvolvimento e ele aí cria aquela desconexão total. Então, a introdução deve ter no máximo 2 minutos e com essas finalidades que eu acabei de citar. Divida a sua apresentação em 3 a 4 tópicos e apresente essa divisão, né? Amigos, hoje nós vamos falar do Brasil, e nós vamos falar da região sul, da região norte, da região leste, e para finalizar nós vamos falar da região oeste. Nós dividimos um tema principal, o Brasil, e dividimos esse tema principal em 3 ou 4 tópicos. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que você, primeiro, tem um planejamento, que elas vão acompanhar você, que isso tem começo, meio e fim. É isso que elas vão entender. Muito importante também, se possível, diga quanto tempo irá durar a sua apresentação. Se você treinou, se você escreveu sua palestra, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é a dica de ouro do orador. Eu levei muitos anos, eu li muitos livros de oratória, frequentei muitos seminários caríssimos para aprender essa dica que eu vou dar para vocês daqui a pouco. É a dica de ouro do orador, tá? Aguenta aí. Então, se possível, diga quanto tempo irá durar a sua apresentação. Então, se você ensaiou a sua apresentação, se você escreveu a sua palestra, se você escreveu o texto dela, colocou os seus slides em sequência, você treinou, você deu a palestra para si mesmo, numa sala, na tua sala, no teu quarto, sei lá onde, se retirou para um meio de mato, aí, se você puder fazer isso, e gravou a sua palestra, e você sabe quanto tempo ela vai durar, isso você fez de forma profissional, fale para o seu público. Okay? Normalmente uma palestra de sucesso não dura mais do que 40, 50 minutos. Quer o segredo de ser chato? Voltaire, filósofo francês. O segredo de ser chato é falar tudo o que você sabe. Então aqueles que se estendem falando por 2 horas, 2 horas e meia, ele está sendo um chato, ele quer falar tudo o que ele sabe. E você tem que resumir bastante. E o objetivo de uma palestra, de uma apresentação, não é você falar tudo que você sabe, é chamar atenção para alguns tópicos importantes. Esse é o objetivo. Nossa palestra, nossa apresentação terá nossa duração de 30 minutos.
por exemplo, e eu já comecei a contar. Isso está mostrando que você respeita o seu público, que você se preparou, que você se planejou. As pessoas vão te dar crédito, vão querer te ouvir. E tudo isso está na introdução. Então vamos agora para o tópico desenvolvimento, a parte do desenvolvimento. O discurso tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e encerramento, né? Prólogo, o logos e o epílogo. Nós estamos no logos, que é o desenvolvimento. O logos do grego significa a palavra, letra. Começa a falar do primeiro tópico. Então nós vamos começar falando do sul. Tenha exemplos para ilustrar essa exposição. Tem exemplos. As estatísticas mostram que, se for o caso, apresente um slide. Jamais dê as costas para o seu público e fale, nós vamos falar disso, é outro vídeo. E fique lá lendo aquele slide monótono de 100 frases lá que você está de costas, perdendo o contato visual com a sua plateia. E lendo aquilo lá, mas você trouxe, para que você vai ler se as pessoas não sabem ler? Não é isso? Nós vamos falar também como construir um bom slide. Um slide não pode ter mais do que 3 a 4 frases. Não pode. Frases grandes, frases de efeito, as principais. Quem vai desenvolver é você, não é o slide. Não precisa daquele texto copiado em slide. Copiar um livro e fazer um slide copiado de livros, isso é um absurdo. É o segredo de ser chato também. Então tem exemplos para ilustrar. Estatística, fatos que ocorreram recentemente. Nós sabemos que na barragem de Brumadinho aconteceu e você desenvolve tudo com conhecimento, enfim, se esse o foco da sua apresentação. Então, durante a apresentação, conte histórias, 2 a 3 histórias curtas no máximo. Uma delas no encerramento. O encerramento é a última parte do discurso, né? Olha, as pessoas adoram histórias, né? Todas as vezes, essa é uma das técnicas de atrair o público para você. As estatísticas mostram o seguinte, que o máximo que uma pessoa muito atenciosa, muito interessada no seu tema, tendo ela pago R$500 para assistir o seu seminário, e bastante interessada, sendo você bastante profissional e famoso, conhecido, o máximo que ela consegue ficar conectada ao seu discurso são 6 minutos. E aí, depois de 6 minutos, o que você faz? Vai embora? Ou deixar ela embora? Não, aí você tem que ter os recursos para atraí-la de volta, né? São vários os recursos, vários. Para despertá-la, porque ela entra num estado a ver um zumbi ali sentada na sua frente. Está só o corpo, a mente dela está na praia, sei lá, está em outro lugar. E aí você usa modulações da voz. Aí ela acorda, o zumbi acordou e te olha de novo. Ele já estava te olhando, só não estava te vendo. E histórias é outra coisa importante. Todas as vezes que você fala, que você começa a contar a história, diz a história que no passado distante, na Grécia, histórias, pessoas, isso remete à parte lúdica da existência. Porque quando a gente era criança, nossos avós, nossos pais, nossos tios contavam histórias para nós. Nós crescemos ouvindo histórias, as tradições orais. Então contar história desperta o interesse. É uma das formas de você atrair o seu público de volta. Lembra? São 6 minutos no máximo que ele consegue ficar conectado a você. A partir daí você tem que ter competência para atraí-los de volta. Com gestual, com expressão corporal, expressão de face, modulação de voz, histórias, reflexões. Tudo isso contribui para o sucesso da sua apresentação. Histórias. Existem cursos só para a pessoa aprender a contar histórias, só para você ter uma ideia como é importante colocar histórias. Por exemplo, curso de ator. O curso de ator, de expressão, de teatro, apresentação, novelas e tal, uma das coisas é contar histórias, né? Se expressar através da contação de histórias. E aí você prossegue para os próximos tópicos e usa conectores. Como é que você usa conectores? É a coisa mais simples. Usar conectores significa que você está de braços dados com a sua plateia, caminhando junto com ela, dizendo, olha, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou em seguida. Eu quero convidar vocês a me acompanhar nessa aventura. Como são esses conectores? Nós falamos do sul, agora nós vamos falar do norte. Isso é um conector. Isso embeleza. Isso dá plástica à oratória, isso dá plástica, dá estilo. Nós falamos do norte, agora nós vamos falar do oeste.
Nós viemos do norte no nosso discurso, agora nós vamos para o oeste, vamos falar do oeste agora. E as pessoas vão te seguindo, porque percebem que você é um líder, você sabe para onde você está indo. E é por isso que as pessoas vão te acompanhar no seu discurso. E é tudo o que você quer. Então, o desenvolvimento é uma conversa amistosa, de igual para igual. Você já é autoridade ali, portanto, seja modesto. Haja sem afetação, sem aquele tom professoral, sem querer parecer aquele que é o sabichão, que sabe tudo e que tem a verdade definitiva sobre todas as coisas. Não é com uma pessoa assim que a gente normalmente gosta de conversar. E na oratória de palco não é diferente. Bom, tem várias coisas para nós polirmos o desenvolvimento, vários aspectos, várias técnicas, vários conhecimentos, são vários. Eu escolhi aqui um deles, que é o medo. Como lidar com o medo? Bom, o medo número 1 do ser humano é falar em público. Sabe qual é o medo número 2 das pessoas? Saltar de paraquedas, andar de avião. Esse é o número 2. O número 1 é falar em público. Por que vocês acham isso? Pensa comigo. A sua imagem é a coisa que você mais preserva nessa vida. É a sua imagem. A sua imagem, o que as pessoas pensam de você, até certa medida, é importante, sim. É importante para você. E quando você vai diante das pessoas, falar numa apresentação, num treinamento, num seminário, ou mesmo que seja um testemunho breve, né? Se eu te dou um microfone para você dar um testemunho breve, o que vai estar ali em jogo é a tua imagem. Você vai estar sendo avaliado, observado, você vai estar sendo, enfim, julgado, não é isso? E é por isso que esse é o medo número 1 do ser humano, falar em público. Como lidar com isso? Primeiro, saiba, é normal ficar nervoso. Qualquer grande orador, qualquer grande conferencista de nível internacional acostumado a lidar com isso, os primeiros minutos dele são um pouco tensos. É como uma decolagem para os tripulantes, mesmo para os passageiros. O início do voo é sempre um pouco tenso e isso é normal. Essa adrenalina da preparação, ela serve exatamente para isso, para preparar, para te colocar em guarda, para te colocar em vigília. É para isso que serve esse nervosismo sob controle. Não aquele que faz você ficar completamente vermelho, começar a apertar as mãos, dar gangrena nas mãos de tanto que você aperta, aí já é um medo fora de controle. É importante saber que as pessoas não percebem que você está nervoso. Percebem. Mesmo você ficar um pouco vermelho, é normal. E as pessoas também falam, ele deve ter vindo da praia agora, por isso que ele está vermelhinho assim. Ninguém acha que você está vermelho porque você está com medo. As pessoas te dão todo o crédito logo de início. Então, é normal ficar nervoso e as pessoas não percebem que você está nervoso. Tá? Agora, qual é o melhor antídoto contra o medo? É a preparação total. Lembra que nós falamos lá, tanto no vídeo anterior, quanto nos primeiros minutos dessa live? É a preparação total. E como você se prepara? Ensaio, repetição e prática. Eu vou te dizer como é que a maioria das pessoas se preparam quando estão diante de uma situação que suscita medo como essa. Elas se preparam apenas ficando ansiosas. Isso vale para tudo, para qualquer coisa. Vai fazer uma prova e se preparam ficando ansiosas. Vai fazer uma entrevista, se preparam ficando ansiosas. Vai fazer uma palestra, vai ministrar uma palestra dali uma semana, 15 dias, mas se preparam ficando ansiosas. Então, a preparação é através de ensaio, repetição e prática. Ok? O medo vai sendo superado à medida que você vai avançando pelos tópicos. Então, se você se preparou, se você ensaiou, se você praticou várias vezes, se você escreveu a tua palestra, se você desenvolveu os slides, o que vai acontecer é que à medida que você vai avançando, você vai se sentindo confortável e você vai vibrando com o seu trabalho, você vai gostando do seu trabalho.
E naturalmente as pessoas vão gostando também. Isso vai criando um ciclo que se retroalimenta, que volta para você com mais motivação. Daqui a pouco você é o dono do palco, é o dono do púlpito. Não é? Importante, a plateia torce por você, ela quer o seu sucesso. Sabiam disso? É igual quando um centroavante, um craque entra em campo. O que a plateia quer? Eu quero que esse cara, que ele se dane. É isso? Não. As pessoas querem ver o espetáculo, querem ver o drible, o gol. A mesma coisa com a plateia, com o orador. Ela torce por você. Ela quer o seu sucesso. Ninguém está ali falando, eu vou estar aqui porque eu quero ver esse cara se ferrar. Ninguém faz isso. Tá? Portanto, relaxe. Você tem uma boa torcida ao seu favor. E, de novo, o melhor antídoto contra o medo é a preparação total. A preparação total. Não com ansiedade. Não se prepare com ansiedade. É ensaio, repetição e prática. Ensaio, repetição e prática. Dica de ouro. Lembra que eu falei que ia dar dica de ouro para vocês? Eu participei de vários livros, mais ou menos aí uns 20 a 30 livros de oratória. Devo ter participado como aluno, talvez uns 30, 40 seminários de altíssimo nível de oratória. E devo eu ter ministrado aproximadamente uns 100 seminários de oratória. Online, em empresas, conferências abertas. Não é? Dica de ouro. Escreva a sua palestra integralmente. A sua palestra, se ela vai durar mais ou menos uns 40, 50 minutos, isso vai dar umas 10 páginas. Escreve, na mão de preferência. Vai corrigindo, ou se você quiser, digita, depois imprime. Escreve de acordo com os slides. Vai vendo o slide e vai escrevendo o que você falaria. E vai escrevendo. Depois de ter feito isso, você grava num gravador. Hoje em dia, no celular, é claro. Né? E ouça várias vezes ao dia esse texto gravado. Então, repetindo, você escreve a sua palestra, vai dar lá 5 a 10 folhas, talvez mais, dependendo do tamanho. De acordo com a sequência dos teus slides, do teu tema, você vai escrever tudo o que você falaria usando essa divisão: introdução, desenvolvimento, encerramento. Escreve toda a sua palestra. Depois de escrita, grava. Depois de gravado, ouça várias vezes ao dia. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Uma vez uma pessoa, isso já tem alguns anos, tem aí praticamente uns 10 anos. Eu estou muito nervoso, falou-me essa pessoa. Eu tenho que dar uma palestra para 150 pessoas, vem várias das nossas empresas de fora, vem para a nossa capital, nossa cidade, e eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar com isso? Eu vou te pagar para isso. Eu falei, pode, claro. Eu vou fazer para você. Me passa o tema. O que você já tem? Eu tenho os slides, o que eu gostaria de falar. Né? Qual que é o tema? Era um tema, ele me deu o tema lá, e os slides. E o que eu fiz? Eu comecei a escrever a palestra junto com ele. Escrevi toda a palestra para ele. Fui escrevendo, ele deu lá 15 folhas. Tá, agora eu vou gravar a palestra para você. E gravei a palestra e entreguei para ele. Cobrei para ele o meu honorário. Na época eu cobrei R$1.500. Isso tem uns 10 anos. Aí alguém pode falar assim, R$1.500 para escrever 10 folhas? E foi muito barato. Porque ele me pagou, ele foi um sucesso. Ele me ligou depois, um mês depois, eufórico, entusiasmadíssimo. E principalmente que dali surgiram vários convites, ele ganhando lá R$1.000 por palestra nas empresas. Então foi muito barato o que eu cobrei dele. Né? Inclusive, se você quiser, é só pedir para mim. Deixa o recado, eu vou deixar o meu e-mail na descrição. Qualquer palestra que você tiver, me manda os slides, os temas básicos, eu desenvolvo para você, ou desenvolvo os slides, desenvolvo o texto, 10, 15 páginas. Você vai simplesmente gravar aquilo lá e aquilo vai ser uma peça de treinamento para você. Você não vai ler aquilo durante a palestra. Uma palestra lida, isso não é coisa de profissional. Nem professor faz isso. Tá? Professores não são palestrantes profissionais, eles são oradores, né? Mas nem professores que lidam com o dia a dia fazem palestras lidas. Isso é horrível. Você tem que falar com as pessoas como se fosse como linhas mestras a serem seguidas, mas desenvolvendo de improviso, mais ou menos como eu estou falando para vocês aqui.
treinar aquilo que está escrito e gravado e ouvindo e acompanhando os slides serve para que na hora da apresentação você se sinta à vontade com o tema, de tanto que você ouviu, de preferência, a sua voz. O ideal é você ter o texto escrito e falar, realmente é isso que eu quero. Essas palavras são a minha apresentação, é a minha criação. Agora você grava com a sua voz e você vai ouvir várias vezes. Qual é a finalidade disso? Essas dicas servirão para te familiarizar com o corpo da sua apresentação e te ajudará a aprender a modular a voz e te ensinará a gostar da sua voz. Quantas vezes você ouviu pessoas falarem isso? Ou até mesmo você próprio pode ter falado assim, eu detesto a minha voz. Ah, é? Mas você já ouviu sua voz gravada? Ouça sua voz. Grave, ouça várias vezes a sua voz em tom natural, como você fala normal com as pessoas. Falando em um vídeo, grave um vídeo da sua voz. Você vai aprender, você vai passar a gostar da sua voz. A sua voz é a sua, por assim dizer, a sua personalidade sonora. É o que você tem, é o que você tem para hoje. Não dá para mudar isso. O que você pode fazer é melhorar com modulação, com entonação, não é? E isso faz parte das técnicas de atrair as pessoas de volta. Lembra dos 6 minutos? Atrair os zumbis de volta? É com a sua voz também. Também é um dos recursos. Não esqueça da dica de ouro. Isso funciona. Isso funciona. Para qualquer coisa. Você vai fazer uma entrevista de emprego, escreve. Escreve as perguntas que você supõe que serão feitas para você e escreve as respostas. 10 perguntas, 10 respostas. Grava com a tua própria voz e fica ouvindo aquilo sempre que você puder, na academia, na bicicleta, se deslocando para o trabalho, e você vai ver como as coisas vão funcionar melhor, numa entrevista, numa apresentação, seja lá no que for. Agora nós vamos para a terceira parte. Vejam que isso aqui é uma introdução muito básica, né? Vamos para a terceira parte do discurso, que é o encerramento. Nós falamos do desenvolvimento. Olha eu caminhando com vocês nos 3 tópicos. Nós falamos do desenvolvimento, nós falamos da introdução, nós falamos do desenvolvimento, do discurso, e agora nós vamos falar do encerramento. Eu estou caminhando com vocês pela minha apresentação. Eu estou dizendo como é feito e estou mostrando a vocês que estou fazendo o que eu estou explicando, usando a metodologia. O encerramento, essa é a sua última oportunidade de dar um show. Olha, tem histórias de oradores famosos Brasil afora, que a apresentação dele foi assim, pegou um papel do mestre de cerimônia lá e simplesmente leu o discurso durante 50 minutos, 1 hora, sei lá, enfadonho, não é? Aí no final do encerramento ele simplesmente largou aquele papel para o lado e em 3, 4 minutos ele fez um encerramento de improviso e foi um espetáculo inesquecível, as pessoas aplaudindo aquilo que tinha tudo para ser um fracasso. Um show de chatice. Então o encerramento é a sua última oportunidade de dar um show. Quando disser que vai terminar, termine. A coisa mais chata num orador é aquele que fala assim, bom, agora desculpa, eu já incomodei vocês demais, então eu já vou encerrar, já estou me encaminhando para o final, e aí vai falar mais 15, 20 minutos. Ninguém suporta isso. Quando você falar que vai encerrar, encerre. É o que você vai fazer, é encerrar. O encerramento é a hora da carga total, de concentrar toda a energia. Como eu falei, você pode salvar a sua apresentação inteira no encerramento. Então não desconsidere o encerramento. O encerramento é a outra parte artesanal da apresentação, que você deve escrever à parte e treiná-la, ensaiá-la à parte. Como eu falei, muitos oradores salvam a sua apresentação no encerramento. Então, dicas para o encerramento. Deve ter no máximo de 2 a 3 minutos. Por isso que eu falei. Falou que vai encerrar? Encerre. Dali a 2 a 3 minutos você tem que entregar o microfone de volta ao organizador do evento. E escreva e treine o encerramento. O encerramento deve ter um tom elevado de despedida. Sabe? Portanto, carregue com um tom de emoção, modulando a voz. Mas não exagere. Ok? Não queira dar uma de Roberto Carlos se você não é o Roberto Carlos, né? Tipo, quando eu estou aqui, ou emoções, ou seja lá, menos um pouquinho, mas coloque um tom de despedida, um tom de, olha, foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, foi uma honra para mim,
Eu aprendi muito com esse evento, aprendi muito tendo me deslocado para essa capital de vocês que eu não conhecia. Espero voltar mais vezes aqui. Seja sincero, ok? Fale somente o que você realmente sente, né? E seja verdadeiro e carregue com um pouquinho de emoção, um leve tom de despedida. Você pode contar uma história curta para extrair um moral da história que se relacione com o seu tema. Ouvi uma certa vez no passado pessoas falando sobre a região norte e a região sul do Brasil e fazendo uma comparação com o Nordeste. E dessa situação eu concluí, e aí você conclui alguma coisa. Conta uma história e extrai um moral dessa história que tenha a ver com o seu tema. Você pode resumir rapidamente o que foi dito no desenvolvimento e se encaminhar para o encerramento. Então, nós falamos do norte, sobre as regiões do Brasil, do sul, do norte nós vimos a situação tal, a vantagem tal, do nordeste nós extraímos a situação tal e a vantagem tal, situações para serem resolvidas em tal aspecto, no sudeste vimos as situações tais e tais, e alinhava aquilo tudo, costura e vai para o encerramento. Faz um resumo do que foi visto no desenvolvimento e se encaminha para o encerramento. O mais importante, frisando novamente, falou que vai encerrar, encerre. Jamais fale que vai encerrar e daí fala por mais meia hora. Se você fizer isso, você vai incomodar as pessoas. Quando alguém for assistir de novo uma palestra com você, vão falar assim: é aquele que fala que vai encerrar e demora mais 30 minutos? É isso aí, fica conhecido. É isso. Então, essa é uma introdução breve. Com isso aí você já pode eliminar muitos dos seus medos usando desse material para ir para o elemento preparação, né? Você já pode ficar mais à vontade. Nós falaremos vários outros aspectos da oratória e da retórica, vamos aprofundar bastante nesse tema, mas para a introdução da aula 1 de oratória é isso aí. Bom, hoje nós realmente vamos começar com uma das coisas que eu quero colocar no nosso canal, o Som da Fala, Liberdade da Voz. Então, se você gosta de violão, se você gosta de música, você vai gostar muito dessa parte também, tá? Esse violão eu comprei aqui em Muscat, eu moro em Muscat, capital de Oman. Esse é um violão espanhol, Alhambra 1C. Esse é um violão maravilhoso, o pessoal usa muito é um violão clássico, usa-se muito para aquele estilo espanhol, flamenco, que é um violão espanhol. Então, vou fazer hoje, se você essas músicas, esses tipos de acordes que a gente vai ver, aqui eu vou fazer inicialmente uma bibliotecazinha de acordes, né? Se você está no nível intermediário, você já aprendeu a dominar os acordes naturais, o Mi, o Lá, né? Os acordes com sétima aumentada, né? Você já tem condição ou já até faz esses acordes, né? Tem alguns acordes que você, por exemplo, que são muito bonitos de serem feitos, mas que você pode resistir a fazê-lo simplesmente porque você está acostumado com os acordes naturais, o Mi, o Lá, simplesmente isso, o Dó, o Sol, né? Ré, né? O Fá maior, isso. Mas a gente pode embelezar um pouquinho mais. Então eu vou fazer primeiro, essa música é uma música da Bossa Nova, aquela música, ela é carioca, é a música do Tom Jobim. Deixa eu achar a primeira letra dela. Bom, eu não vou... Eu estava com a letra dela aqui, mas deu um problema no nosso querido... Deixa eu ligar ele para vocês, para facilitar. O nosso tablet. Mas eu vou dar um jeito aqui. Muito bem. Então, enquanto abre a letrinha, depois fazer, vou mostrar para vocês a biblioteca de acordes. Vai fazer somente o solfejo, a harmonia, e depois a gente até canta ela. Eu arrisco cantar ela para vocês, também para a gente praticar, tá? Então esse acorde é um acorde, eu não vou aqui falar nome de acorde nem nada, mas a introdução começa aqui, ó.
Lentamente agora. Si menor, vem pro lá. Mi é o mi e é o ré. Vem pro menor. Dó menor. Ela é o meu amor, só me vê a mim. Ela é carioca, olha o jeitinho dela andar. E ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na luz dos teus olhos as noites do Rio ao luar. E além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Para aqui você simplesmente dá pausa, copia a posição dos dedos, né? Eu vou colocar depois uma outra câmera ou mudar aqui, mas de frente é melhor para você ver direitinho aqui. Outras músicas interessantes, a gente vai fazer da próxima vez essa música aqui. Eu gosto de começar ela direto já nessa parte aqui. Abre a cortina do passado, Brasil, tira a mãe preta do cerrado. Pelos salões arrastando o seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar. Esse Brasil entregueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, pra mim, Brasil. É isso aí, gente. Obrigado pela atenção. O canal Som da Fala estreando hoje com música, com o primeiro vídeo de oratória. No próximo a gente vai descer em mais aspectos legais da oratória. Depois a gente vai mudar para outros temas. Todos os temas que eu ministrei em empresas, finanças pessoais, negociação, fechamento de vendas, nós vamos falar aqui. Depois que a gente descer bastante em oratória, nós vamos mudando de temas. Legal?
E sempre traremos uma música aqui nesse companheiro maravilhoso. Aqui, tá bom?